Olá, sou Jean Lustosa e hoje nós vamos falar sobre empatia nos relacionamentos. Você já se deu conta de como é importante ser empático para alguém para que você possa consolidar uma relação? Exatamente. Se de repente você estiver interessado no assunto, fica ligado, porque nós vamos abordar esse assunto agora. Você já pode até deixar seu like, não é? Então, o que é que vem a ser empatia? Eu me colocar no lugar do outro. Eu pensar igual a outra pessoa a partir dos problemas que ela tem. Eu entender como é que essa pessoa funciona. Então, tanto na minha vida afetiva, na minha vida familiar, como na vida profissional, é muito importante a gente se colocar no lugar do outro para poder entender quais são as ações e quais são as reações daquela pessoa em determinadas circunstâncias, né? Por que é que ela age assim quando é confrontada com um problema ou de repente como é que ela funciona. Então, quando você tem um entendimento de como é que a pessoa funciona, seria mais ou menos como se você entendesse qual é o contexto, né? Então, quando a gente tem esse pleno entendimento do que é o contexto da pessoa, de como é que se configura isso aí, a gente começa a entendê-la de uma forma melhor. E esse entendimento é que vai aproximando a gente, tá? Então, a empatia, ela tem a ver com a conexão. Ela nos aproxima. Então, muitas vezes não é aquilo que você fala que pesa, mas é o simples fato de você estar junto da pessoa. Então, numa situação tipo um velório, o que é que acontece normalmente? Algumas pessoas chegam e vão prestar sua solidariedade falando. Aquela fala, ela não é necessária naquele momento. Então, muito mais importante é você estar junto da pessoa, ficar tendo uma escuta empática, ou seja, apenas escuta o que a pessoa enlutada tem a falar, e aquela proximidade, ela cria uma vinculação muito forte, né? Porque aquilo dali é muito importante. Naquele momento, a pessoa está elaborando a dor dela. Então, não é justo e não é interessante que você fique dando palavras de conforto. Naquele momento ela não precisa dessas palavras de conforto. Ela precisa única e exclusivamente da sua presença com uma escuta ativa. Um outro aspecto que a gente tem é dentro das relações afetivas, com namorados, relações de casal de uma certa forma, é quando eu entendo o contexto dessa pessoa, eu consigo entender por que é que ela age de determinada forma. Então, o fato de eu saber não significa necessariamente que eu vou concordar com essa pessoa, mas que eu vou respeitar e reconhecer por que é que ela está agindo dessa forma. Então, quando eu tenho essa postura, né, desse sentimento empático que ele acontece comigo, eu evito, inclusive, mais discussões, eu evito brigas. Então, veja só, um pobre, ele se solidariza muito mais com o outro pobre do que um rico com o pobre. Isso é bastante comum quando uma pessoa passou fome. Então, quando ele vê uma outra também passando fome, ele se solidariza por menos que ele tenha e compartilha. O rico, como não passou por isso, ele não sabe. Ele não entende o que é a dor de uma fome. Então, às vezes, isso aí ele não consegue se sensibilizar diante dessa dor da outra pessoa, né? Da condição da outra pessoa. E como nós estamos falando de empatia, é bastante interessante também a gente salientar que pessoas que têm traços, né, de psicopatia na personalidade, elas dificilmente vão se tornar empáticas com outras pessoas. Então, daí porque é como o fato dela só olhar para o seu bel prazer, só olha para aquilo que lhe convém, ela não consegue se solidarizar com o outro, ela não consegue se colocar no lugar da dor do outro. Então, por isso é que a gente vê, às vezes, políticos e empresários, né, com tanta exploração, porque ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então, assim, o que é que a gente traz da importância da empatia?
dentro dos relacionamentos. É porque se não fosse ela, a humanidade já teria sido extinta. Porque quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu penso como é que ela pensa, eu sinto como ela se sente diante das circunstâncias, a gente termina tendo um maior nível de consideração. E essa consideração e esse respeito e reconhecimento é que mesmo das pessoas sendo diferentes da gente, a gente respeita e a gente convive. Então, daí porque é que a gente tem mais harmonia nos relacionamentos quando a gente se empatiza com outras pessoas. E se você gostou desse tema, deixa teu like aí, faz um comentário, compartilha com os amigos, dá sugestões de outros temas para a gente trazer, porque todo domingo nós estamos aqui.